Ó Senhor, meus irmãos e irmãs, bom estar de volta a esse espaço, a esse ambiente e com esse propósito tão sagrado para todo aquele que se sente vocacionado a ministrar a palavra de Deus. Do que o pastor Eli está falando é um projeto que nasceu aqui com a exposição da carta de Paulo aos Efésios, os irmãos devem ter isso em mente, que a gente fez um pouco do que vamos começar daqui para frente agora numa nova carta. Lá atrás a gente abriu em Atos, mostrou como é que nasceu a igreja de Éfeso, depois a gente abriu a carta de Éfeso, fez uma introdução, a carta aos Efésios, perdão, fez uma introdução, uma visão panorâmica da carta, e aí começamos a ler a carta, e expondo o texto bíblico. Terminamos essa jornada lendo o Apocalipse, aquela carta que o próprio Senhor Jesus endereçou à igreja de Éfeso, quase lá pelo fim do primeiro século, né? Próximo do ano 100. Então a gente viu tudo que tinha para ver sobre Efésios dentro da Escritura. E aí o pastor Paulo veio para nós aqui, conversando junto com o pastor Eli e outros pastores, e disseram, vale a pena continuar, foi um bom exercício, alguns irmãos gostaram. Tá certo que para muitos é novo essa forma de pregação ou de estudo bíblico, e o pastor Paulo trouxe uma proposta bastante ousada, né, pastor Paulo? Ele disse assim, vamos expor o Apocalipse, ou trazer estudos bíblicos no Apocalipse. O meu coração palpitou nesse momento, porque é um livro realmente muito pertinente para esse tempo que a gente está vivendo. Mas é também um trabalho que todos nós reconhecemos que talvez ainda não seja o momento, né? Dá trabalho. Por exemplo, trazer um estudo como o de Efésios, para mim, assim, tinha um peso de 5, 6 horas de trabalho, de leitura, de escrita. Eu normalmente escrevo tudo que eu pretendo expor, né, vírgula por vírgula. Em alguns momentos eu trago somente tópicos no meu esboço. Mas a maneira como eu me sinto mais confortável de expor é escrevendo tudo. E aí dá 10 páginas. Você já imaginou? Você passa aqui, você ouve a gente falando, tem mais de 10 páginas aqui na tela do tablet ou no impresso. Então, o pastor ele trouxe a proposta, o pastor Paulo trouxe a proposta, eu vim com a contraproposta. Falei, vamos ganhar um pouquinho mais de músculo, de fôlego, olhando para as cartas da prisão. Quais são as cartas da prisão? Se você estava aqui em Efésios, você sabe, né? Efésios é uma, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu isso por ocasião da sua segunda prisão em Roma. Nessa segunda prisão, Deus permitiu que ele produzisse esse conteúdo tão rico, e na segunda prisão dele, ele vai escrever 2 Timóteo, que é a carta final de Paulo, né, escrita e que compõe o cânon das Escrituras Sagradas. E é uma carta de despedida mesmo, o tom é bem pesado, até ele já não tem esperança de que vai sair vivo daquela masmorra, ele tem inclusive medo de morrer de frio, porque o inverno está chegando. Por isso que ele disse, Timóteo, corre aqui, vem logo. E era um homem muito intenso, né? Está preocupado com o frio e diz, traz os pergaminhos, traz os livros porque eu quero estudar. Enquanto tem tempo eu quero ler, eu quero estar em contato com a palavra. E isso é um pouquinho da vida de Paulo. Então, até o final do ano, se Deus assim permitir, né, pastor Eli, e os planos se concretizarem, a gente estuda Filipenses, a gente estuda Colossenses e a gente estuda Filemão. Para janeiro ali, talvez o comecinho do ano, se Deus assim permitir, a gente vai estar com um pouquinho mais de músculos, de saúde para entrar pelo Apocalipse, que é uma jornada também um pouco mais longe. Então eu peço que os irmãos orem por isso, eu peço que os irmãos apoiem isso, incentivem outros irmãos a participarem, porque por mais que eu tenha certeza disso, pastores que estão aqui com muito mais bagagem do que eu, se sentem muito à vontade para pregar para 1, para 2, é muito melhor quando a casa está cheia, não é, pastores?
quando a igreja vibra, quando a igreja se alimenta, quando os irmãos dão assim o feedback, para usar um termo mais moderno, né? Ele diz assim, olha, está sendo uma bênção, está tocando a minha vida, Deus está falando comigo. Então, a gente se esforça ali um pouco mais para compensar e para manter esse padrão que é sempre muito bom. Tá certo? Então, hoje, a gente começa a leitura ou os estudos de Filipenses, mas não necessariamente em Filipenses. Eu convido você a abrir a Bíblia em Atos 15. Nós vamos ler Atos 15 e depois dessa leitura nós vamos mostrar como é que se deu o nascimento dessa igreja. A gente entra no finalzinho da mensagem um pouquinho da carta, mas o que vem daqui para frente, de fato, é a exposição da carta aos Filipenses em 4, talvez 5 encontros, não contando este inicial. Então, Filipenses capítulo 16... desculpem, olha a confusão, né? Atos capítulo 16, a partir do verso 6. É o 16, perdão. Atos 16, a partir do verso 6. Fiz confusão hoje, hein, irmãos? Me perdoem. Então, oficialmente, aqui é o nosso irmão ali faz a edição, isso nem aparece no vídeo. Atos capítulo 16, verso 6 é o texto que nós vamos ler hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentaram um varão macedônio que lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegamos de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados e, apressando aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles tremeram ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém e amém. Que relato tremendo. Impossível a gente não se sentir tocado pelo poder do Espírito Santo na vida desses irmãos. Eu convido você a orar e nós vamos, com a ajuda de Deus, expor esse conteúdo das Escrituras hoje à noite. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesses tempos de reflexão e use poderosamente a vida de cada um dos irmãos que usarão essa tribuna para falar do Teu Evangelho. Senhor, dê graça a cada um de nós. Ajude-nos nessa tarefa que é muito maior do que qualquer um de nós, Senhor, mas que é cumprida pela fé, mediante a graça do Senhor que opera sobre a sua igreja. Abençoe o seu povo, encha essa casa de corações sedentos pela Tua palavra e que nós possamos, por ela, ser edificados, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse há pouco, se você estava aqui enquanto nós expomos a carta de Paulo aos Efésios, você sabe que Paulo compôs a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão enquanto ele estava preso, conforme alguns estudiosos, por ocasião da sua segunda prisão em Roma. Paulo tem em seu currículo pelo menos 3 momentos de aprisionamento, nós lemos a respeito de um hoje em Filipos, mas estudiosos dizem que em Roma, pelo menos 2 vezes Paulo encontrou-se preso. E ele escreve essa carta nesse período que para alguns, essas cartas nesse período que para alguns é no ano de 50 e 51 depois de Cristo. Paulo, ele desenvolve essas cartas, mas nós queremos olhar especificamente aqui em como é que se dá o nascimento da igreja de Filipos. Nós queremos estudar esse nascimento, estudar a carta, mas de uma maneira um pouco diferente, dividindo essa carga ou esse trabalho, ou essa incumbência entre irmãos aqui da igreja, irmãos que com toda certeza estão aptos para servir-nos com esse conhecimento. Então, o nosso desafio hoje é passar por esse texto, é olhar
o que se dá, como é que essa igreja nasce, o que caracteriza essa igreja, e havendo algum tempo olhar também para a carta que Paulo escreveu, ainda que de maneira sucinta, antes de elencarmos ali algumas lições práticas para a nossa vida. Então, se você se apercebeu aí da nossa leitura, Paulo está em viagem missionária. O planejamento para essa viagem começa logo após o fim da primeira viagem missionária de Paulo. E vale lembrar que na primeira viagem, Paulo estava acompanhado de Barnabé, acerca de quem eu preguei alguns domingos atrás e mostrei o quanto esse irmão foi importante no ministério de Paulo, sobretudo pelo modelo de vida exemplar que ele vivia. Barnabé é o companheiro de viagem na primeira viagem missionária. João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, também está nessa viagem, mas o João Marcos era novo, talvez um pouco inexperiente, e resolve abandonar o barco no meio do caminho. O que deixa o nosso irmão Paulo, até certo ponto, contrariado. Você pode conferir esses detalhes aí nos capítulos anteriores, capítulo 14 e 15. O Paulo fica contrariado com aquela atitude de João Marcos de não ir até o fim da viagem, e então, na segunda viagem, Barnabé, que era primo de João Marcos, diz assim, vamos levar Marcos, aí Paulo diz não. Paulo tinha também os seus momentos assim de coração peludo, né? Tinha o seu momento assim de ser meio turrão. Ele não queria ir com Marcos, mas isso foi providencial, porque Barnabé pega João Marcos e vai para um lado fazendo missões, enquanto Paulo e Silas vão para o outro lado fazendo missões também. Aquilo que era até certo ponto um imprevisto fez com que as forças estivessem divididas ali para alcançar mais gente com a pregação do Evangelho. Eles estão planejando, o desejo de Paulo é passar pelas igrejas que ele fundou por ocasião de sua primeira viagem, confirmando os irmãos. Ele quer saber se está todo mundo bem, porque todo pastor, todo missionário sabe que não basta pregar o Evangelho, a gente precisa discipular, estruturar, a gente precisa consolidar aquilo que a gente fez. E aí, enquanto eles estão indo, o texto é muito claro aqui na primeira porção que a gente leu a partir do verso 6, dizendo que Paulo tem um plano, mas o Espírito do Senhor impediu eles de cumprir aquele plano. Isso ensina para a gente uma lição inicial, né? A estratégia pode até ser humana. Deus permite que a gente trace planos, que a gente estabeleça objetivos, metas, mas a resposta final tem que ser sempre dele. Porque ele é o dono da obra. Ele sabe onde é que estão os peixes. Você deve lembrar daquele milagre maravilhoso, na pesca maravilhosa. Eles pescaram a noite toda. Eram pescadores, especialistas no assunto. E não pegaram nada. Aí Jesus vem e diz, lança desse lado. E eles lançam e dizem assim ainda para Jesus, olha, eu que entendo de pesca, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E quando eles lançam, vem muito peixe. É mais ou menos isso que acontece aqui. O plano de Paulo era um, Deus dá outro direcionamento, Paulo acata isso e dá muito certo. Como é que Deus chama Paulo para Filipos? Ele permite que Paulo tenha uma visão de um varão macedônio, um homem da Macedônia, e esse varão está clamando, passa a Macedônia e nos ajuda. Eles estão ali em fronteiras, de um lado Ásia, do outro lado Europa. Quando esse varão aparece a Paulo, o Paulo tem essa experiência de ver esse homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda, Deus está chamando Paulo a pregar o evangelho em terras europeias, em sair do Ocidente ou Oriente, me ajudem, sou ruim de geografia. Do Oriente para o Ocidente. E por causa da chegada do evangelho no Ocidente, ele chega até nós, então aquilo foi providencial. E mais do que isso, aquela igreja se torna uma igreja que apoia, que incentiva, que estimula o ministério de Paulo a ponto dele ter uma profunda gratidão e uma afeição especial que você percebe na leitura
da carta, como ele agradece a essa igreja. E aí, meus irmãos, Paulo tem essa visão que está relatada nos versos 6 a 12. A gente pode chamar esse do primeiro momento do texto. Ele tem a visão desse varão que os chama, ele obedece a esse chamado, ele entra em terras europeias, ele chega a Filipos, que é uma cidade estratégica. Lucas destaca aqui que ela era uma cidade colônia, era, portanto, um território romano em terras europeias, e Paulo está pregando ali numa cidade que é importantíssima, porque ela tem fronteira para o Oriente, para o Ocidente, para a Ásia e para a Europa. É uma cidade que tem movimento, que tem gente que está passando e transitando o tempo inteiro. E o que acontece? Deus usa isso para que o evangelho se espalhe e alcance muito mais gente a partir daquela região. A gente avança para um segundo momento do texto, que é a primeira ação evangelística e a primeira conversão em terras europeias. Você vai perceber isso aí nos versos de 13 a 15. Paulo entra lá em Filipos. A estratégia dele era sempre pregar o evangelho primeiro aos judeus, embora ele tenha se declarado um missionário aos gentios, o apóstolo dos gentios, mas ele não acha sinagoga ali em Filipos, porque Roma tem também a sua religião oficial. O imperador, na verdade, é uma espécie de divindade. Não há muito espaço nesse tempo para o evangelho. E o judaísmo também não tem força ali naquele espaço, naquele ambiente. Mas Paulo ouve que tem um lugar possivelmente de oração. Umas mulheres se reúnem à beira de um rio que, pela geografia, também é dito que é o rio Ganges. Eles vão até ali, eles encontram algumas mulheres e Paulo começa a falar do evangelho àquelas mulheres e vai acontecer a primeira conversão em terras europeias. Lídia, uma mulher que é chamada aí, que é apresentada como vendedora de púrpura, de Tiatira, portanto ela era asiática, e que vai constituir a primeira pessoa a ser convertida no evangelho. Me permita um parênteses aqui, irmãos. Vocês conseguem perceber a força e o valor que a mulher tem no evangelho, para o evangelho, a partir de Cristo, e que Paulo vai fomentar isso? Os apóstolos, talvez Pedro, não tivessem toda essa percepção. Na cultura patriarcal em que eles viviam, a mulher vai ganhando espaço, vai ganhando vez, vai ganhando relevância. Se você abre a Bíblia, você vê quem é a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressuscitado? Maria, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. É um tapa na cara do inferno, dizendo assim que ele vive. E as mulheres que outrora não tinham espaço, não tinham vez, um judeu orava assim: graças te dou, Senhor, porque eu não nasci gentil, não nasci mulher. Você já imaginou? E a primeira pessoa é essa mulher. Aleluia. Aleluia. O evangelho é o evangelho de todos. Você vai ver isso cada vez mais numa crescente nesse contexto do nascimento da igreja de Éfeso. Porque essa mulher, que é uma mulher de posses, é uma mulher bem-sucedida, ela é comerciante de púrpura. Púrpura era uma substância, uma iguaria que era tirada de moluscos do mar, que era usado para tingir roupas. A roupa do Senado romano, a roupa das elites daquele tempo. Essa mulher vendia para eles, portanto, nós podemos garantir que era uma pessoa de posses, uma mulher bem-sucedida, uma empreendedora, uma dona de loja de granfinos, aí, uma boutique famosa de São Paulo. Era a irmã Lídia, de Tiatira. E essa mulher, o texto diz que era temente a Deus, e ela constrange Paulo a ir à casa dela, e muito provavelmente é ali que se estabelece o primeiro ponto de pregação da igreja de Éfeso. O texto tira Lídia do foco para falar da conversão de uma jovem possessa ou
pelo menos da libertação. Não é dito aqui que essa jovem passa a servir, Lucas não se aprofunda na história dela, mas diz que ela foi liberta. Isso está aí no verso de 16 a 24, é o terceiro momento desse texto que nós acabamos de ler. Paulo está indo para aquele lugar de oração. E quando ele está saindo, tem uma jovem que sempre acompanha e está dizendo assim: esses homens são servos do Deus vivo. Ela está repetindo isso. A minha pergunta é: tem alguma coisa de errada no que ela está dizendo? Não. Paulo, de fato, era servo do Deus vivo. Mas ele exerce uma coisa que está em falta nos nossos tempos: o dom de discernimento de espíritos. Porque o que aquela mulher estava dizendo, ela não dizia por si só, porque estava tendo a revelação de que, de fato, Deus enviara aqueles homens para pregar o evangelho. Ela estava dizendo mediante uma possessão demoníaca. O diabo reconhece quem é Deus, quem é Jesus, e reconhece quem é dele também. Então, o texto diz que Paulo fica enfadado dessa história, dessa mulher gritando o tempo inteiro: esses homens são servos do Deus vivo. E aí ele vira e fala: em nome de Jesus, sai! E a mulher, imagino lá que deve ter caído no chão e foi uma comoção, chamou a atenção de todo mundo, principalmente daqueles que usavam essa mulher para que ela trouxesse renda, lucro, adivinhando o futuro, ou pelo menos enganando, trazendo informações que vinham de procedência maligna, de procedência demoníaca. A mulher não tem mais espírito, portanto não consegue mais adivinhar coisa nenhuma. Aí os homens que exploravam essa mulher acham ruim esse negócio. Pega Paulo e Silas, diz assim: vem cá diante dos magistrados. Provavelmente havia aí tribunais oficiais nessa região. Diz: esses homens estão perturbando a nossa cidade, trazendo costumes que não são lícitos a nós ter. Lembrem-se, eles estão em Roma. Lembre-se, Roma não está favorável ao evangelho. E dá para dizer com todas as letras que nunca foi. Né? Nem mesmo quando supostamente o Constantino se converteu. E aí, nesse momento, ouvindo aquela história que é muito mal contada, eles não dizem a motivação porque eles estão dizendo isso, ou pelo menos Lucas não entra no detalhe. Os magistrados ordenam que aqueles 2 servos de Deus, Paulo e Silas, tomem uma surra e sejam detidos em prisão, colocados na prisão inferior, está dito isso aí no texto, e eles são, inclusive, né, chicoteados e presos com os pés num tronco. Imagina você preso numa única posição, com as costas dilaceradas, depois de ter sido exposto à vergonha, à dor, os vergões, as feridas. Mas o texto diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam hinos e oravam a Deus. Aleluia! Aleluia! É uma igreja que tem a história marcada com sangue, mas também marcada pela perseverança. Eles estão louvando e cantando e orando a Deus, e os presos estão ouvindo que eles estão falando a respeito de um Deus. E provavelmente os presos achem aquilo muito estranho, porque eles estão numa condição deplorável, acabaram de tomar uma surra, diversas chicotadas. Eles estão presos, eles estão sentenciados à morte praticamente. Naquela prisão, sim, cárcere inferior, prisão inferior. Há historiadores que dizem que era um esgoto a céu aberto, que provavelmente caía sobre as costas dos apóstolos, ou de Paulo, apóstolo, de Silas, seu companheiro de viagem. A condição é horrível. A condição é para a gente amaldiçoar Deus e morrer, na proposta da mulher de Jó. Vou dizer: Senhor, acaba com o meu sofrimento logo, me leva, me tira desse plano. Mas eles estão orando e cantando louvores a Deus. E, meus irmãos,
Quando a gente canta, quando a gente ora a Deus, mesmo em tempos difíceis, eu não tenho dúvida que o Senhor move céus e terras para nos ouvir, para intervir, para agir, porque naquele momento, acontece um terremoto cirúrgico, né? Porque há um milagre nesse terremoto. O milagre, porque o terremoto faz os alicerces da cadeia tremer e solta todos os presos, mas não cai um teto na cabeça de ninguém, ninguém morre. É um terremoto cirúrgico para soltar e para libertar. Quando aquilo acontece, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, aconteceu um segundo milagre, um milagre moral. Porque quando uma cadeia se abre, o que acontece com os presos? Eles fogem. O carcereiro percebe aquela cena, pega a espada já pronto a tirar a própria vida, porque ele sabe que ele tem que pagar pela vida dos presos que estão sob o seu cuidado. Aí Paulo brada e fala assim, não faça isso, todo mundo está aqui. Por mais estranho que isso possa ser, todo mundo está aqui dentro, estamos todos aqui. E aí nós vamos ver algo que acontece pelo menos 2 vezes nos relatos de Lucas, que eu desejo que nós possamos experimentar nesse tempo na igreja com muito mais frequência. O homem diz assim, o que eu posso fazer para ser salvo? A pregação é tão impactante que ele não precisa fazer apelo, assim como Pedro pregou lá no dia de Pentecostes e a multidão que o via disse assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Pedro diz, arrependa-se, creia no Senhor Jesus. E Paulo diz a mesma coisa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É claro que não dá para levar esse texto aqui numa interpretação ao pé da letra e dizer assim, só uma pessoa da casa precisa se converter e todo mundo está garantido, está salvo, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que quando o evangelho chega com poder, transformando a vida de alguém, é fato que esse evangelho impacta toda a casa, assim como a casa de Lídia foi impactada, a casa do carcereiro também é impactada. O homem leva Paulo, Silas à sua casa, era a responsabilidade dele, ele se sente à vontade em fazer isso, ele os coloca na mesa, ele cuida daquelas feridas, eles creem, e eu imagino que houve batismo ali, a salvação chegou à casa dos carcereiros. O evento final desse texto é agora o carcereiro dando notícia de que os magistrados estão dispensando Paulo e Silas. Mas Paulo também, novamente, é turrão. Ele fala assim, mas peraí, eu sou cidadão romano, vocês se infringiram a lei fazendo um processo informal, nos espancaram, nos colocaram na cadeia e agora vocês estão querendo mandar a gente embora assim nas escuras? Não, vem vocês aqui e manda a gente para fora. Mas não é só birra de Paulo. Paulo está querendo ensejo para pregar o evangelho. Aleluia. Paulo está querendo oportunidade de falar do evangelho para quem quer que seja, porque ele é alguém que se vê numa condição extrema, dentro de uma cadeia, e ele prega o evangelho lá. Ele é alguém que se vê num naufrágio, e ele diz assim, o Senhor me disse que ninguém aqui vai morrer. E ele cuida, ele zela para que todo mundo sobreviva. Ele é alguém que tem um chamado tremendo de fazer da tragédia uma história com final feliz de salvação. É um homem que dá fruto onde quer que Deus coloque ele, ponto. Então, de vez em quando a gente diz assim, o meu ministério nesse lugar é tão infrutífero. Ora, leia a biografia de Paulo, compare a biografia de Paulo com a sua e você vai se sentir envergonhado de estar reclamando de pouca coisa. Paulo recebe a visita daqueles homens lá, os magistrados, e olha, desculpa, e faz um meia-culpa, vão embora, por favor, sumam daqui para não prejudicar a gente. Ele dá uma paradinha lá, provavelmente na casa de Lídia, revê os irmãos e aí vão embora. Eles cumpriram
aquilo que Deus queria que eles fizessem naquele lugar. O evangelho ficou ali. E ficou de uma forma tão profícua que 10 anos depois, aquela igreja é cooperadora de Paulo. Paulo sai dali pregando em outras cidades, essa igreja está sustentando Paulo, né? É dito também, você consegue perceber isso, Paulo vai para Coríntio. Coríntio não é uma igreja que sustenta Paulo. E quando Paulo percebe que ele está sendo acusado de impostor, ele não quer sustento, mas que de jeito nenhum, para que ninguém encontre empecilho para o evangelho. Eu não quero sustento de vocês, não, eu vou fazer o que eu puder para não... Aí os filipenses estão ajudando Paulo, estão contribuindo com o ministério de Paulo à distância. Paulo está preso por ocasião da sua primeira prisão. Quando ele escreve a carta, ele está em casa alugada. Ele pode receber amigos, irmãos. Mas como é que ele se mantém naquela condição sem dinheiro? Então, os irmãos de Filipe mandam uma ajuda que chega até Paulo por mão de Epafrodito. Aí eu já estou na carta de Paulo aos Filipenses. Esse Epafrodito quase morre na viagem, uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, de Filipos até, muito provavelmente, Roma, onde ele está preso. E os irmãos começam a ficar preocupados, inclusive, com o Epafrodito, que foi lá para levar ajuda para o Paulo. Paulo agradece a ajuda escrevendo a carta e manda ela de volta por mão de Epafrodito. Então, acho que você já consegue entender qual que é o pano de fundo da carta, como é que surge a igreja, como é que ela se desenvolve. Eu quero rapidamente passar aqui pelos 4 capítulos da carta aos Filipenses, e aí a gente pode caminhar para algumas lições práticas que a gente aprende aqui e para a conclusão da nossa meditação. Então, agora na carta aos Filipenses, você vai perceber aí que há uma abertura que a gente chama de prólogo. Capítulo 1, versos 1 e 2 de Filipenses, onde Paulo se identifica, está dizendo para quem que ele está escrevendo e com quem que ele está escrevendo. Tem um irmãozinho muito importante aí do lado de Paulo que provavelmente tenha trabalhado como emanuense. Já ouviu essa expressão? Emanuense era uma espécie de escritor. Você dita e eu escrevo. Provavelmente Timóteo está ali escrevendo para Paulo, porque ele abre a carta aos Filipenses dizendo assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Ele, portanto, está escrevendo ao lado de Timóteo. Nos versos 3 a 11, você vai encontrar aí ações de graças e vai encontrar uma oração de Paulo. E era comum que Paulo fizesse isso em suas cartas. A gente viu lá em Efésios que tinha pelo menos 2 orações dele presentes no texto. Paulo termina essa oração no verso 11 e vai falar a respeito das consequências da sua prisão, nos versos 12 a 14, ainda do capítulo 1. Ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, ele está falando da sua prisão, contribuíram para o maior proveito do evangelho. A minha tragédia está beneficiando o evangelho. Ele explica de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana. E o pastor Antônio Caso, que esteve aqui algumas semanas atrás, falou disso. Era uma guarda de elite de Roma, era uma espécie de ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqueles meninos assim super fera, que guardavam o imperador, mas que estavam ali amarrados a Paulo, fazendo turnos, se revezando, guardando o prisioneiro o tempo inteiro. E aí o que acontecia? O preso,
falava de Jesus para esse menino importante aqui, que ia lá para a casa do imperador. E é por isso que quando Paulo vai terminar essa carta, ele diz: os santos na casa de César vos saúdam, aleluia. Ele está dizendo assim, tem gente aqui dentro que estava me guardando, que era meu carcereiro, que ouviu o evangelho, aleluia, que ouviu a respeito do reino de Deus e teve a vida transformada. Então ele fala das consequências da sua prisão, o que as suas prisões trouxeram de benefício para o evangelho. Depois, ele vai falar das diferentes motivações dos que pregam. Ele vai dizer que tem gente que prega, né, não motivado por aquilo que realmente deveria levar alguém a motivar. Versos 19, ele trabalha esse assunto aí até o verso 26. Porque sei que disso resultará salvação pela vossa oração. Eu estou lendo certo aqui? Deixa eu confirmar. 19. Né? Pela oração, segundo a minha intercessão, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele vai falar ainda do chamado a um viver digno a partir do verso 27 até o verso 30. Lembrando aqueles apelos que ele fez lá na carta aos Efésios, né? Vivam de modo digno da vocação com que fostes chamados. Ele usa essa mesma expressão, lembrem-se, é um mesmo momento aqui para Paulo. Está num mesmo intervalo, num mesmo período, e ele usa, portanto, muitas expressões que são semelhantes. Se você, inclusive, ler Colossenses, a gente vai chegar lá, você vai perceber que 60%, 70% do conteúdo de Colossenses está dentro da carta aos Efésios. Se confundem até. Se você puxar os versículos ali, você consegue fazer uma comparação e ver que muito do conteúdo de uma carta está presente noutra, mas com ênfases, com propósitos diferentes. Ele chama, então, os irmãos a esse viver digno. No capítulo 2, ele faz um apelo pela unidade por meio da humildade pessoal. Só é possível preservar a unidade por intermédio disso que é chamado aqui de humildade pessoal. Ele vai dar exemplos nesse capítulo 2. Ele vai dar o seu próprio exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a partir do verso 5. Ele vai usar ainda o exemplo de Timóteo, versos 19 a 24, onde ele vai dizer assim: espero no Senhor Jesus que em breve mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Olha o que ele diz de Timóteo: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Tinha uma confiança tremenda nesse que era o seu principal ajudador, o seu principal companheiro de ministério, alguém para quem Paulo vai, inclusive, passar o bastão quando ele está escrevendo a segunda carta a Timóteo. Ele recomenda Timóteo e recomenda também o Epafrodito, nos versos 25 a 30. Né? Ele dá explicações a respeito do estado de saúde dele e o manda de volta, mesmo querendo mantê-lo consigo. No capítulo 3, ele vai tratar de um problema que está presente na igreja de Éfeso em tom de heresia. Ele vai tratar do problema dos que defendem a circuncisão, que era aquele costume, aquela prática judaica da lei, que Paulo diz agora na graça já não precisa mais, já não tem necessidade de circuncidar. E se vocês se circuncidarem, a cruz de Cristo se torna sem sentido. Não é pelo que eu faço, é graça da parte dele, é o argumento de Paulo. Então ele vai tratar ali dos que defendem a circuncisão. Nos versos 1 a 3 do capítulo 3. Ele vai falar da vida dele e dos seus objetivos pessoais. Versos 4 a 7, é claro, isso diz respeito
sua trajetória ministerial. Ele vai falar a respeito da renúncia que ele faz, aquilo que ficou para trás, e das novas ambições que ele tem, quando ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo avançando pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. Ele trabalha ainda aí uma questão de exemplo a ser seguido, versos 15 a 17. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E ele diz: sede também meus imitadores, como ele vai afirmar em outras expressões: eu sou de Cristo, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, ele fala do seu exemplo pessoal e chama os seus leitores a seguirem esse exemplo. E ele fecha o capítulo, né, falando aí da cidadania celestial, dizendo que a gente, na verdade, é cidadão dos céus e não dessa terra, como ele também falou disso na carta aos Efésios. O quarto capítulo tem um apelo à unidade, versos 1 a 3. Tem um chamado à alegria e à oração, com a ênfase, inclusive: não me canso de falar, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há várias vezes essa palavra na carta. Ele fala do apreço por tudo que é verdadeiro e amável, que o crente deve nutrir, 8 e 9. E fala da sua postura em relação à ajuda financeira que chegou até ele, partindo ali dos irmãos em Filipos, versos 10 a 20, por mão do irmão Epafrodito, que já foi colocado aqui como exemplo de serviço cristão. Tem a saudação final, versos 21 e 23, e fecha a carta, que tem esse tema central, o tema da alegria, mas que é uma carta, como o pastor Paulo mostrou ali, é uma carta que ensina a igreja a lidar com adversidades, com dificuldades. Vamos caminhar para aplicações que a gente pode aprender com esse conteúdo. Essa é a parte que a gente deve guardar assim no coração com mais apreço, porque afinal de contas a gente prega a palavra para chegar a esse momento e embasar aquilo que nós queremos dizer como verdades práticas para a nossa vida. A primeira verdade que eu compartilho é que mesmo o caminho para o qual Deus nos direciona, ele não é um caminho isento de obstáculos. Você consegue perceber isso na trajetória de Paulo? Ele tem uma visão muito clara, é Deus que está chamando ele para passar a Macedônia e pregar o evangelho. E ele obedece isso. E ele poderia pensar assim: se é Deus que está me chamando, vai dar tudo certo. E, na verdade, deu, mas com alguns obstáculos. Ele tem que enfrentar a acusação, ele tem que enfrentar a perseguição, ele tem que enfrentar prisões, ele tem que enfrentar dificuldades, dores. Então, como alguém já disse, a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e então é feita. A obra de Deus começa difícil, se torna impossível e então é feita. Então é isso que a gente deve guardar no nosso coração nesses tempos. Então eu olho para essa realidade de Paulo, um homem que fez pelo evangelho o que eu acredito que mais ninguém no mundo conseguiu fazer, que alcançou gente de todos os continentes praticamente sem nenhum recurso. É alguém que se levanta e que encara o sofrimento, olhando nos olhos e dizendo assim: resta a mim cumprir o que resta das aflições de Cristo. Resta a mim sofrer aquilo que Cristo não sofreu para que o evangelho chegue onde precisa chegar. E, irmãos, é impossível a gente não fazer uma análise da igreja dos nossos dias
e pensar o quanto nós estamos distantes dessa realidade. Nós pregamos contra o sofrimento. A gente faz campanha assim, dizendo, pare de sofrer. Quer dizer, a gente não, né? Talvez nossos primos. A gente diz para as pessoas, se você está sofrendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Ô, pastor Elias, essa dor na perna está errado. Já imaginou? Irmãos, nós estamos no mundo sujeito a essas coisas. O próprio Senhor Jesus vem e nos alerta e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E o que falta à igreja dos nossos dias é perceber o quanto isso impulsiona o evangelho, o quanto está poder ao evangelho à medida que a gente prega e a gente desconsidera o sofrimento, porque a gente tem em vista que, meu irmão, lá no céu ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aí sim não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto aqui estivermos, tem sofrimento. Enquanto por aqui passarmos, nós vamos experimentar dias difíceis. E eu quisera de verdade que a igreja do nosso tempo estivesse muito mais preocupada em dizer para as pessoas como é que elas passam pelo sofrimento sem perder a doçura, sem perder a graça de Cristo sobre as suas vidas, do que dizendo para elas, olha, tem alguma coisa errada. E fazendo com que essas pessoas sofram duas vezes. Sofram o sofrimento em si e sofram porque agora elas já não sabem mais por que estão sofrendo. Então, Paulo nos ensina isso quando planta essa igreja. Ele vai escrever anos depois para essa igreja e a condição dele é exatamente a mesma. Ele está preso de novo. Ele está experimentando privações mais uma vez. Há, inclusive, nessa carta de Paulo aos Filipenses, um currículo vitário, assim, daqueles que ninguém gostaria de ter. Eu já fui em naufrágio muitas vezes, açoitado muitas vezes. Ele fala de diversas coisas que trazem sofrimento e que nos alertam que o caminho de Deus não nos isenta do sofrimento. O caminho de Deus não nos imuniza, não livra a gente de passar por dias difíceis. Mas a gente não deve jamais perder a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda lição que eu queria deixar para os irmãos hoje à noite, a partir dessas leituras, dessas exposições, é que a nossa vida de devoção a Deus, ela não deveria jamais encontrar obstáculos. Jamais. A nossa vida de adoração ao Senhor não deveria cessar em momento algum. Mesmo nos dias difíceis. Como é que a gente encontra Paulo e Silas depois de ter tomado uma surra lá em Éfeso? Cantando, orando ao Senhor. E todo mundo ouve e acha estranho de fato, porque essa não é a lógica natural das coisas. Mas há uma devoção profunda. Quando a gente lê os Atos, a gente vai se deparar com a expressão de Lucas, assim, que os apóstolos saíram alegres por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, a vida de devoção, a gratidão que eles tinham pela experiência com Cristo era tão grande que eles não podiam parar de louvar a Deus e de adorar a Deus, mesmo quando estavam assim, numa condição muito difícil. Você certamente já viveu dias difíceis. E a igreja se levanta para cantar e está cantando um louvor assim que exalta o nome do Senhor e que apresenta esse Senhor como um Deus que intervém em histórias, mas parece que a letra engasga. E a gente diz assim, se o Senhor é tão poderoso, por que o Senhor não interviu ainda para mudar a minha história? E parece que trava na garganta. Parece que a gente não consegue cantar.
Mas mesmo nesses momentos a gente deve pedir força a Deus para poder falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que no tempo certo ele vai agir. Eu sei que está tudo nublado, nebuloso. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas uma coisa eu sei: Ele é fiel, Ele sabe o que está fazendo na minha vida, Ele sabe a hora de honrar a fé dos seus servos e sabe também a hora em que nós temos a oportunidade de honrar a nossa fé nele. Então, a nossa vida de devoção não pode encontrar obstáculo em coisa alguma que nós estejamos a experimentar. Até porque, como alguém já disse também, daqueles homens de Deus que cunham expressões que marcam a nossa trajetória cristã e que reforçam a convicção que nós temos na palavra de Deus, alguém já disse assim que nós somos imortais até que a gente cumpra a carreira que nos está proposta. Ou seja, por mais que o sofrimento se levante contra nós, ele não tem o poder de tirar a nossa vida, exceto quando o dono da vida disser que chegou a hora de nos encontrarmos com ele. Então, o que nos tira desse mundo? Covid-19, um câncer, sei lá, qualquer que seja a doença que tantas vezes a gente tem até medo de falar o nome. Meu irmão e minha irmã, a nossa vida está nas mãos dele e nós só fecharemos os olhos aqui quando ele disser que é hora, quando ele disser que nos quer ao lado dele. Portanto, aí eu vou adorar o Senhor, seja qual for a circunstância que eu esteja atravessando. Ele sabe, Ele tem a minha vida na palma de sua mão. É muito interessante nós percebermos que Paulo, preso, adora a Deus. Mais tarde, Paulo escreve a essa igreja, preso novamente, ele está dizendo assim: irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Que Deus nos dê essa graça de sermos encorajadores quando todos olharem para nós e disserem assim: está precisando de encorajamento. Que Deus nos dê essa força de mostrar para as pessoas o que o poder do Senhor na nossa vida é capaz de fazer, de me colocar de pé a louvar o nome dele, mesmo que o mundo esteja caindo, mesmo que tudo esteja desabando à minha volta. Terceira lição: ao cumprir o ID de Jesus, eu preciso ser movido pela fé nele e não por meus achismos, por meus preconceitos ou mesmo por motivações erradas. Paulo trabalha isso aqui nesse texto e demonstra na sua vida essas verdades de maneira muito clara. Por exemplo, se você estivesse empreendendo uma missão de pregação do Evangelho, será que você teria ido até Lídia? Essa mulher é muito rica, não vai nem dar bola para mim que sou pobre. É mulher. Falar para mulheres naquele contexto era muito provavelmente mais difícil do que falar aos homens. Muitas delas, inclusive, não se davam ao exercício intelectual porque não era comum para aquelas culturas. Aí para onde que Paulo vai ainda? Ele vai para um lugar religioso, um lugar onde as pessoas se reúnem supostamente para orar. O texto diz que a mulher servia a Deus, Lídia. Era temente a Deus, e está escrito Deus aqui com todas as letras maiúsculas. Mas eu não sei até que ponto isso é uma consideração que Lucas faz para dizer que ela não conhecia a Deus, mas buscava servir a Deus, sem ter ouvido falar dele. Mas é uma mulher, inclusive, religiosa. Então, será que eu vou pregar para essa pessoa? Será que não vai ser mais difícil alcançar essa pessoa? Mas o Paulo vai exatamente a ela. Paulo está nas condições assim mais complicadas. Aqui não tem espaço para o evangelho. Tem um guarda de dar o meu tiracolo aqui, olhando e vigiando tudo que eu faço. Ele vira e diz assim: você já ouviu falar de Jesus? Aleluia!
Então eu não posso, meu irmão. Quando Jesus me chama a cumprir o ID, eu tenho que confiar nele, eu tenho que lançar a semente, como um semeador que põe a mão num saco de sementes e lança a semente. A responsabilidade por dar o crescimento é dele. Isso, inclusive, trabalha contra a minha frustração, porque se eu não carrego esse peso nas minhas costas de converter ninguém, eu não sou Espírito Santo. Se eu deixo isso na mão de Deus, eu vou tão somente pregar o Evangelho, eu vou anunciar onde quer que eu esteja, para toda criatura, para aquele que a gente pode julgar que provavelmente vai se converter, vai receber a palavra, e para aquele que a gente diz assim, esse aí, ele é ateu, ou ele é daquela religião, ou ele não vai te ouvir porque ele é uma pessoa muito esclarecida, muito intelectual. Pregue o Evangelho, meu irmão. Você não tem ideia, eu não tenho ideia do poder que isso tem de tocar o coração dos homens quando o Senhor quer libertar e quando o Senhor quer salvar. Então eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me impede de anunciar o Evangelho com ousadia. Quarta lição: conversões autênticas sempre transformam o ser humano da condição de explorador e opressor para agora servo do próximo. Conversão autêntica é isso. Como disse Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Eu vejo isso na figura daquele carcereiro, um homem muito provavelmente embrutecido pelo ofício. Era um soldado de Roma. Há indícios de que soldados de Roma eram enviados para Filipos, porque guardavam as estradas que ligavam aquelas regiões, que era por onde o império poderia crescer. Você é um soldado, é um homem que muito provavelmente foi a guerras, um homem bruto, rude, um homem que não está com dó de Paulo e Silas, que tomaram uma surra enorme, estão com vergões nas costas, com rasgo, com feridas enormes nas costas. Mas esse homem bruto se depara com o poder de Deus quando está prestes a tirar a própria vida. Aleluia! E ele tem a vida tão impactada que agora ele pega Paulo, põe na mesa de casa e ele quer cuidar das costas do homem que trouxe a liberdade para ele. O homem que mostrou para ele que mesmo na prisão estava livre, enquanto ele que cuidava da prisão, que estava livre, em tese, na verdade era o prisioneiro. Ser chamado a Cristo, ao reino, ao evangelho, é isso, é ser chamado a servir. E a gente deve questionar a nós mesmos se porventura a nossa caminhada com Deus não me chama a servir. Se a minha caminhada com Deus me chama a, de alguma forma, nutrir poderes que vão fazer com que as pessoas me enxerguem como superior, que manda, e quando eu mando você tem que obedecer, eu acho que você não entendeu o evangelho. É o Zaqueu que faz assim, se eu defraudei alguém, eu restituo tudo. Inúmeras e inúmeras expressões. É um homem que está possesso lá, aí Jesus vai e liberta, ele diz, Senhor, eu vou com você. Não, vai para a tua casa, vai servir lá. Primeiro a tua casa. Você consegue perceber isso, irmãos? Quando há uma conversão autêntica, a gente é chamado a servir e há um desejo enorme de alguma forma ser útil ao reino, ser útil àquele que nos serviu, ser útil àquele que veio ao mundo e disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, se a gente, de alguma forma, se deparar com algum irmão que está na igreja há tanto tempo e a gente diz assim, o que é que você pode fazer na igreja? Nada, eu venho, sento no culto, sento no banco, termina o culto, eu vou embora. Confronte em amor e diga assim,
há algo a ser feito. E Jesus Cristo já dizia assim, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Tem alguma coisa para você fazer no reino, na casa do Senhor, na igreja, pela igreja, porque não há ninguém aqui que tenha sido dispensado do serviço. Se a gente pudesse dizer que isso aqui é um exército, não tem excesso de contingente. Pelo contrário, tem falta. E essa falta pode ser causada porque você ainda não se despertou, que o Evangelho é um chamado a servir outras pessoas. Então, eu deixo aqui como uma quinta lição a beleza da pluralidade da igreja. Vem cá, Lídia, você é rica, você é asiática, não tem problema, tem salvação para você. Vem cá, moça que estava possessa, provavelmente grega, né? Vem cá, ouve. A palavra de Jesus tem salvação para você. Vem cá, carcereiro, você tinha uma vida difícil, dura, uma vida rude. Você tem sangue nas suas mãos, mas vem cá, porque tem salvação para você. Porque eu não conheço ninguém que se achegue aos pés de Cristo realmente arrependido, com um coração contrito, que ele lance fora, meu irmão. Há teologias complicadas na nossa época, no nosso tempo, que diz assim, Deus escolheu uns, mas outros não. Você foi eleito, mas você não. Eu não consigo ver isso no Evangelho. Eu só consigo perceber um Deus que nos constrange pelo amor, e todo aquele que nele crê, meu irmão e minha irmã, será salvo. É a palavra dele que está dizendo isso. Todo aquele que nele crê, pode obter a vida eterna. Então, é uma mulher rica, religiosa, vem para cá, tem salvação. É uma mulher pobre, oprimida, explorada, vem porque tem salvação para você. É um homem, funcionário público, servidor de Roma, vem porque tem salvação para você também, e seja qual for a sua nacionalidade. O Apocalipse vai dizer isso, né? E vi, tinha povos de todas as línguas, de todas as tribos. Aleluia! Gente de toda raça, de toda cor, de toda etnia, estavam ali adorando o Cordeiro, aquele que vive para todo sempre. Eu concluo dizendo, meu irmão e minha irmã, que essa carta aos Filipenses sugere que os sofrimentos não podem roubar a nossa alegria. Essa carta nos ensina isso. E uma coisa, obviamente, deve ficar marcada em nosso coração. Paulo está falando em meio às tribulações, não como alguém que nunca experimentou sofrimentos. E mesmo em meio a sofrimentos, ele vai encorajar os seus leitores a se alegrarem apesar de tudo. Ele vai demonstrar quais são aqui os ladrões da alegria, o que poderia afetar a alegria dele, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar que em Deus a gente pode ter alegria, que é inclusive dom do Espírito Santo para mim e para você, dom daquele que é o nosso Consolador. Então, vamos caminhar por essa carta. Eu convido você a estar despertado, animado, encorajando outras pessoas, porque certamente há muito aprendizado para nós lidarmos com os nossos dias difíceis de cada dia, com as nossas dificuldades de cada dia. O Senhor certamente quer renovar a nossa alegria e, inclusive, fazer de mim e de você fonte de alegria para aqueles que estão experimentando sofrimentos. Eu agradeço a oportunidade, a paciência dos irmãos. Convido a ficar de pé e fazermos uma oração para que o Senhor aplique à nossa vida esses princípios que nós compartilhamos aqui hoje à noite. Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos
por termos sido presenteados com tão belos exemplos de perseverança em meio aos sofrimentos. Nós te agradecemos por relembrar essa história, a história do nascimento da igreja em Filipos, por lembrar de Lídia, daquela moça possessa que certamente teve a vida impactada pelo poder do evangelho, por aquele homem rude que descobriu o valor do serviço ao invés do valor da afronta. Senhor, nós te agradecemos porque hoje o Senhor permitiu que pudéssemos caminhar por porções tão ricas de encorajamento para a nossa vida. Nos ajude a continuar nesses estudos, estimulando outros irmãos a participarem conosco e a crescermos no conhecimento da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Pastor Eli.